Bom dia! Hoje nós vamos ter nossa aula de arte, que nós vamos falar dos primeiros instrumentos musicais, tá? Então, vamos lá saber um pouquinho qual foi o primeiro instrumento musical. Está presente na vida dos seres humanos há milhões de anos. Sabemos disso por meio das pinturas rupestres e dos objetos sonoros feitos de osso, chifre, concha e pedra encontrada em escavações arqueológicas. A flauta foi um dos primeiros instrumentos musicais criado pelo ser humano. A flauta mais antigas datam de 35 mil anos e eram feitas de osso de urubu. Então, aqui tem a flauta feita de osso de urubu. Aqui nós temos, tá, o detalhe de mosaico de 2.600 anos antes de Cristo, em que o homem aparece tocando harpa. Então, isso aqui é uma harpa, tá? Aqui é a fotografia também de uma harpa encontrada no sul do Iraque. Na civilização do Egito Antigo, na África, havia diversos rituais em que a música desempenhava papel central. Há registros de músicas tocando em cerimônias religiosas, procissões e rituais fúnebres. Os egípcios desenvolviam vários instrumentos musicais, como a harpa, tá? O alaúde, a lira, a flauta e o tambor e o cisto de um tipo de chocalho, tá? Esse aqui é o cisto, que é um tipo de chocalho. Na antiga, a música era considerada essencial para a vida das pessoas. Os sons para os chineses estavam relacionados às cores e aos sentimentos, e a música era considerada tão importante que havia um departamento do governo responsável pela educação musical. Entre os instrumentos musicais comuns na China antiga estavam o xiang, tipo de flauta de bambu, qin, tipo de citara, e pipa, instrumento de corda. Então aqui nós temos a pipa, né? Essa aqui era uma pipa, e aqui uma pipa fabricada na China no século XIX. A história da música é uma maneira de conhecermos mais sobre diferentes povos e culturas. Para os chineses, por exemplo, a música era uma maneira de encontrarmos a paz. Na Grécia Antiga, a música era considerada essencial para o desenvolvimento humano, por isso, nas escolas gregas, ela era a disciplina obrigatória. Entre os instrumentos musicais usados na Grécia Antiga estavam liras, citaras, harpas, alaúdes, pandeiros e flautas, como o aulo, o diaulo e a siringe, flauta de pan. Então aqui nós temos o alaúde, tá? Aqui nós temos tocando a citara e aqui o pandeiro. O povo romano praticava a música em suas cerimônias religiosas, banquetes, jogos, desfiles, competições esportivas e lutas de gladiadores. A música servia para animar e divertir tanto pequenos grupos de pessoas como multidões. Os instrumentos musicais mais comuns em Roma eram a citara, lira, trombeta, corno, que é a tromba, tímpano, o tamborim, símbolos, prato de metal, tíbia, tipo de flauta semelhante ao diaulo, siringe, flauta de pan e órgão hidráulico, tipo de instrumento de teclado que é acionado com uma força de água. Então aqui nós temos o homem tocando, né, a trompa. Aqui nós temos, representa o tocador de xiringe, que é a flauta de pan. E nós temos símbolos romanos feitos no século, que são tipo 2 pratos, tá? No século I. Os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais podem ser construídos de diferentes maneiras. Sua classificação é determinada de acordo com o som que cada um produz e é dividida em 5 grupos principais.
diafones, membrafones, cordofones, aerofones e eletrofones. Por exemplo, um instrumento de sopro é chamado de aerofone, porque contém um tubo por onde o ar soprado passa e produz som. Leia a seguir um pouco mais sobre esses grupos. Então, aqui nós temos o membrafones, tá? Que são instrumentos de percussão que produzem som com base na vibração de uma membrana esticada sobre uma caixa de ressonância. São exemplos de instrumentos membrofônicos: timba, bumbo, tímpano, cabuletê e alfaia, tá? Então aqui, ó, o membrafone. Eletrofones são instrumentos musicais que dependem da eletricidade para produzir som. São exemplos de instrumentos eletrônicos: theremin, bateria eletrônica e sintetizador. Aqui nós temos os diofones, que são instrumentos de percussão que produzem som pela vibração do próprio metal de que são feitos. São exemplos desses instrumentos indofônicos: reco-reco, sino, agogô, prato, chocalho e castanhola. Aqui nós temos a castanhola. Cordofone é o som dos cordofones, é produzido pela vibração de uma ou mais cordas tensionadas. Para fazer a corda vibrar, ela pode ser beliscada, percutida ou friccionada. São exemplos de instrumentos cordofônicos: violão, violino, berimbau, alaúde e harpa. Então aqui nós temos a harpa. Aerofones, né, que é a flauta doce. Os aerofones são instrumentos de sopro. Neles, o ar soprado para dentro de um tubo vibra e produz som. São exemplos de instrumentos aerofônicos: clarineta, saxofone, tromba, órgão de tubo, gaita de folhas, ocarina e flauta doce. A atividade que vocês vão ter que fazer, né? Vocês vão construir uma flauta d'água. Para isso, siga passo a passo. Depois, acompanhe as orientações do professor para aprender a tocar sua flauta d'água. Então, os materiais: recorte de papel colorido, cola, tesoura com pontas arredondadas, fita crepe, um balão festa número 8, um pedaço de 30 centímetros de cano de PVC. Quem não tiver PVC em casa, pode ser aquele papelãozinho de rolo, né? O rolo do papel toalha que vocês têm em casa. Pode substituir, tá? Para não ter que comprar o cano PVC. Quem tiver pode fazer com o cano PVC e segue as orientações aí para fazer a flauta d'água. Flauta doce, vocês não precisam fazer hoje, tá? Vocês podem me entregar até segunda-feira ou até a próxima quinta-feira na aula de arte, tá? Até vocês conseguirem material. Tô dando prazo de 1 semana para vocês confeccionarem a flauta d'água, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.